A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Então, ou seja, ela é uma doença progressiva e ela afeta todos os neurônios motores do corpo, né? Desde membros inferiores, superiores, cabeça, musculatura do pescoço, garganta, cordas vocais. Então, envolve toda a parte de musculatura. Que é uma doença que ela acaba ocorrendo uma degeneração nos neurônios motores e também ela afeta a musculatura. E com isso a pessoa vai perdendo a movimentação, perde a fala. Então, por conta da doença, ela vai adquirindo uma deficiência ou várias deficiências múltiplas. Eu conheci o caso do Rui no final de 2007, né? Eu já vinha trabalhando com a esclerose lateral amiotrófica com alguns pacientes e eles me chamaram. Quando eu conheci o Rui, ele já tinha um pouco de dificuldade de fala, né? Então a boca, os órgãos fonodiológicos dele já tinham um pouco de dificuldade e a deglutição dele é o que estava pegando. Então para engolir ele engasgava, tinha um pouco de dificuldade. Quando o Rui chegou ele já estava, já era cadeirante. Então assim, o que acontece? Algumas pessoas, em geral, né, o diagnóstico dela ele é muito demorado, então a pessoa pode levar um ano e meio para ter um diagnóstico, e aí a doença vai evoluindo, e quando ele chegar para mim lá na associação, pode acontecer dele já estar numa cadeira de rodas, talvez não num estágio mais avançado, porque hoje ele tem pouquíssimo movimento, né, o de rosto, olhos, sobrancelha, mas na época ele tinha mais movimentos. Hoje, lógico, a doença evoluiu e com isso ele foi paralisando um pouco mais. As pessoas confundem como sendo a LER, né? Então o braço fica fraco, as pernas ficam mais fracas e aí começa a progressão da doença. O Rui, né, é uma pessoa que, graças a Deus, entre aspas, privilegiado no sentido de que é alguém que tem suporte, um bom suporte de família, um bom suporte de equipe de cuidados. Então, quando ele chegou porque a associação, que é a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, ela se propõe justamente a orientar as pessoas com essa doença. Por quê? Porque, em geral, quando eles recebem o diagnóstico, eles não têm conhecimento do que é essa doença. Então, as pesquisas elas estão voltadas ainda para a parte das células tronco, né? Mas ainda está em fase experimental, né? Então, ainda a gente não tem um prognóstico a favor dos pacientes com ela, né? Então, o Rui depende dos cuidados 24 horas. Então, para ir para o banheiro, para mudar a postura do corpo, para a elevação da perna, dobrar os braços. Então, o tempo todo, virar o pescoço, a cabeça. Então, é 24 horas alguém manuseando ele. Eu achei diferente, porque eu não tinha trabalhado com essa patologia dele ainda. Mas achei, assim, diferente, né? Que eu já havia trabalhado com outros tipos de patologia, excepcionais, outras doenças de neuro. O dele eu gostei, foi um desafio grande e estou superando esse desafio. Ele ajuda bastante a gente, ele também estudou bastante a doença dele, então a gente acompanha junto. Eu já atendi alguns pacientes com a ela e o Rui é diferente, né? Então, cada um é de um jeito diferente. O Rui, ele é um paciente, ele é muito interessado, então ele é uma pessoa que está o tempo todo antenada, ele está vendo o que está acontecendo na televisão, então ele é um paciente que você tem que estar o tempo todo procurando, buscando novas formas, buscando aperfeiçoamento, porque ele, na verdade, necessita disso. Então ele não é um paciente que trabalha em cima do que você traz, ele está buscando para fora outras coisas, então você tem que estar acabando tendo por dentro de tudo que está acontecendo, né, para adaptar com ele. O período da manhã entra uma das 6h30 ao meio-dia e meio e entra outra do meio-dia e meio às 6h30 da tarde, aí fica das 6h30 da tarde até 6h30 da manhã. Então durante o dia fazem 6 horas e à noite 12. E tem uma que é folguista. Ele é interessado, né? Ele é muito preocupado, então assim, ele quer saber o que está acontecendo com ele, né? Ele não é nem um pouco passivo. Apesar de ele estar num estágio passivo, ele é muito ativo. E ao longo dos anos a gente vem acompanhando o Rui, a doença vem evoluindo e com isso a gente vai dando caminhos, né? De que maneira o Rui e a família
podem lidar melhor com essa situação. E aí hoje eu tive o prazer de vir visitar o Rui aqui. Então, na verdade, a gente trabalha algumas técnicas para segurar, para não deixar evoluir a deglutição, para não precisar colocar a sonda, a parte respiratória, a fisioterapeuta está o tempo todo trabalhando para não ter que fazer a traqueostomia, que daí já é uma condição permanente, né? O caso do Rui, ele usa a ventilação mecânica, então ele usa a máscara. Numa condição mais evoluída, aí a máscara já não é mais suficiente, aí você tem que fazer a traqueostomia. Então a gente trabalha nesse sentido de tentar retardar a doença e dar mais qualidade de vida, tudo dentro do limite. Ele sai às vezes para ir no mercado, na padaria, dar uma volta no quarteirão, isso durante a semana, no período da manhã. O Rui, ele vinha se comunicando com muita dificuldade. Então a família se queixava, as cuidadoras, as enfermeiras queixavam da dificuldade que o Rui tinha para manter contato, para falar, né? Então eu trouxe para ele um sistema que a gente já usava com outros pacientes, que é a comunicação suplementar alternativa. Então ela é uma tabela alfanumérica, né? Ou seja, ela tem letras e números e por elas a gente comunica. Então quando o sinal é positivo, é a letra que corresponde ao que o Rui está querendo falar, né? No começo foi difícil, que estranhava, olhava a tabela, aquele monte de letra, número, não conseguia acompanhar. Mas depois de 2, 3 dias já comecei a pegar o ritmo. Agora é fácil, né? A gente já acostumou, né? É fácil. E com o tempo, o Rui começou a adaptar algumas palavras prontas. Então, quando, que, onde, eu, você. Então, palavras que a gente era de uso imediato, a gente colocou já pronta. Então, a gente deixou essas palavras já lá na tabela para ficar mais fácil a comunicação. Então, o Rui se adaptou muito bem com a tabela, tanto é que hoje ele não olha mais nem na tabela. Então, na verdade, ele já decorou a posição, então até a gente às vezes fica um pouco perdido para conversar com ele, porque o raciocínio acaba sendo muito rápido, né? 1, 2, B, C, 1, A, E, A, 1, 2, B, C, 1, 2, 3, H, J, K, L, M, L. 1, 2, B, C, D, F, G, cedilha, calçadeira. É bem imediato, então assim, se ele precisa de alguma coisa, a gente pega a tabela, já começa a conversar e ele já fala, a gente já é bem imediatista a comunicação, ela é eficaz. P, Q, R, 1, A, E, I, O, U, 1, A, E, I, 1, 2, tá ruim o sapato? Esse? Pé direito? Direito, os dois? Quando ele pisca, significa que sim. Ou elevação da sobrancelha, né? Então, Rui, é isso? Rui, é isso. Daí a sobrancelha já faz aquela negação, né?